Salve galera, passando por aqui para dar mais um recado da Bet7k. Como é de conhecimento geral, a Bet7k até R$ 1.200 de bonificação na sua primeira entrada. Trabalha também com cash out, ou seja, você pode assegurar o seu ganho mesmo antes de terminar o evento que você fez a aposta, ou até mesmo para prevenir aí possíveis perdas. São mais de 30 esportes dentro do site da Bet7k que você pode ficar acompanhando simultaneamente. E não esqueçamos também do cassino. São mais de 100 jogos online que você tem a possibilidade aí com a Bet7k. Ou seja, pensou apostas, pensou Bet7k. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira, aleluia! O Vasco voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, então eu conto com você fazendo o seguinte, se inscrevendo aqui no canal, deixando o like nesse vídeo e sempre compartilhando. É só copiar o link e jogar lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e como eu disse, com esse apoio incondicional da torcida, o Vasco voltou a vencer na Série B, o time ontem jogando em São Januário, bateu o Guarani por 2-1 no encerramento da 27ª rodada e com esse resultado o Vasco agora sobe para a terceira colocação com 45 pontos e mantém 4 pontos a mais do que o quinto colocado, que hoje é o Londrina. E os gols do Vasco na partida de ontem foram marcados. O primeiro feito por Nenê, ainda no primeiro tempo, de pênalti, nessa cobrança que você está vendo aí na tela. E depois, no início do segundo tempo, Eginaldo, aproveitando o rebote do chute de Andrei Santos, fez Vasco 2-0. O Guarani conseguiu diminuir para 2-1 com gol contra do zagueiro Anderson Conceição, mas parou por aí. Só que o que chamou muita atenção ontem, principalmente na escalação, foi do jovem Eginaldo pela primeira vez como titular da equipe, e o técnico Emílio Faro explicou por que escalou esse jogador de início na partida de ontem. O Eginaldo é um 9, mas que tem facilidade também de jogar do lado do campo. A gente trouxe o Alex ali porque o lateral direito, na verdade, do Guarani é um zagueiro. Então ele vinha compor como terceiro e aí não teria tanta necessidade do Alex compor ali. Só que aí, nessa situação do Alex ficar mais por dentro e aproximar mais o Alex, o Nenê, o Eginaldo e o próprio Andrei, junto com o Marlon, e o gol surge assim dessa aproximação deles, a gente colocou ele do lado. E aí ele deu solução tanto na composição defensiva quanto na aproximação do ataque pela vitalidade que ele tem. E o próprio Eginaldo, ainda no gramado, falou sobre o gol, a vitória e exaltou a torcida. Cara, a emoção é muito grande fazer o gol aqui em São Januário. 3 pontos muito importantes aqui para a sequência do campeonato. O apoio da torcida é essencial aqui para o nosso time. Me senti muito bem com o apoio de geral do time, me acolheram muito bem. Agora vamos pensar agora no jogo de sábado. Outro destaque importante do Vasco na vitória de ontem sobre o Guarani por 2-1, com certeza é a torcida. Quase 20 mil pessoas estiveram em São Januário e fizeram uma grande festa e ajudaram o time nessa vitória, tanto que no Rio de Janeiro o Vasco está invicto diante do seu torcedor. E o goleiro Thiago Rodrigues falou exatamente sobre isso, sobre o apoio que vem da arquibancada e também das sociais de São Januário e o Vasco se mantendo invicto, jogando na Série B em seus domínios. Isso, acho que em casa realmente nós somos muito fortes, nós temos aí feito isso em casa com a ajuda do nosso torcedor, a gente tem se mostrado aí preparado e pronto aí para o nosso acesso. A nossa torcida é surreal, o que eles fazem aí de apoio a nós, a festa que eles fazem para a gente aí, realmente só nos traz ainda mais motivação e força para poder conquistar os 3 pontos em casa. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, que é um oferecimento da Beer Tips, que é uma consultoria para apostas esportivas. Em todas as plataformas de apostas, você pode contar com a ajuda da Beer Tips.
Sabe como? Aqui na descrição desse vídeo tem um link, você entra no grupo de Telegram deles, é gratuito, saiba de dicas importantes, e se você quiser saber ainda mais informações profissionais para fazer bons lucros, é só pagar uma quantia, tem um grupo VIP da Beer Tips, que é parceira do canal Atenção Vascaínos. E o destaque da vitória de ontem no Vasco, o atacante Ignaldo foi liberado pela CBF para enfrentar a equipe do Brusque no sábado. Logo depois do jogo, ele se apresenta à Seleção Brasileira Sub-20, que foi convocado, e aí vai desfalcar o Vasco no jogo contra o Grêmio. E para essa partida contra o Brusque, no sábado, o Vasco não vai poder contar com o lateral direito Léo Matos, que recebeu o terceiro cartão amarelo, estava pendurado e está fora desse jogo. E já tem a arbitragem para Vasco e Brusque, jogo esse em Santa Catarina no sábado. Quem apita o jogo? Olha quem é, esse cara aí, ó, o goiano Wilton Pereira Sampaio. Olho nele. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora, após essa vitória contra o Guarani, fica uma dúvida na cabeça do torcedor. E aí, quem vai ser o técnico do Vasco para o restante da temporada? Fica o Emílio Faro ou o Vasco vai contratar um treinador? Essa resposta o próprio Emílio Faro respondeu na coletiva de imprensa após o jogo. Confere só. Como funcionário do Vasco, o treinador sou eu. Já te esclarece um pouco. Hoje, como funcionário do Vasco, o treinador sou eu. Se alguém trouxer outro treinador, sou eu. O comando está comigo. Hoje, quem é o treinador sou eu. E funcionário do Vasco. São duas coisas que acompanham o processo. Eu sou o treinador do Vasco, eu sou funcionário do Vasco e o treinador do Vasco. O que eu posso te dizer em termos de... Cara, existe sempre... O tema hoje da nossa preleção é que a gente fizesse a nossa parte. Existe todo um cenário que se desenha da gente querer que o outro, por exemplo, a maldição do quinto lugar. Eu tinha escutado isso, que nenhum quinto lugar ganhava. Mas não importa o que vai acontecer, importa o que a gente vai fazer. E a gente sabe que no nosso domínio, quem manda somos nós. E a gente continua mandando. Nós somos uma equipe que vem invicta dentro de casa desde o início do ano. A gente não perdeu no nosso domínio. E essa confiança e o olhar dia a dia do trabalho com os atletas nos traz confiança para evitar a pior situação. Uma equipe que vem do clube, um campeonato interno, parece. É uma competição, é um falar, é o não queremos, não... o que quer, não sei. O que aconteceu vai ser isso. A gente veio para o nosso domínio, ganhou, e hoje a gente galgou do 4º lugar para o 3º lugar. Então a gente avançou. E a gente, nesse avançar, independente do que tinha acontecido no dia anterior, nos jogos que aconteceram, a gente tinha confiança que a gente ia obter o resultado aqui hoje. Mas a gente, aqui no canal Atenção Vascaínos, tem informações importantes sobre esse tema, o novo técnico do Vasco. E quem traz os detalhes é ele, Flávio Dias, que estará daqui a pouquinho à tarde no CT Moacir Barbosa, na coletiva do Josh Wander, que pode trazer informações importantes. Mas aí, Flávio, conta pra gente essa situação do treinador. Emílio fica ou Emílio vai embora? Conta pra gente. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia a você e aos amigos ligados aqui no Bom Dia Gigante. Depois da importante vitória de ontem por 2-1 em cima do Guarani, o Vasco pula para a 3ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, continua no G4 e agora tem um compromisso muito importante contra o Brusque no próximo sábado. Mas o fato mais importante do dia de hoje é a oficialização da 777 como sócia majoritária da Vasco SAF. Josh Wander, que é o sócio fundador da empresa norte-americana, fará uma entrevista coletiva hoje às 2h da tarde no CT Moacir Barbosa e, por certo, vai fazer alguns anúncios, mas vai responder a várias perguntas dos jornalistas.
Mas a grande pergunta do torcedor do Vasco é: o Vasco vai continuar com o Emílio Faro como seu treinador? Pois bem, Emerson, depois do jogo de ontem eu fui apurar, porque nós temos a informação e está confirmada. A 777 tem a ideia de que Emílio Faro é um treinador que não tem o tamanho ainda que a empresa quer para o Vasco da Gama. Mas, acima de tudo, se respeita o fato dele estar fazendo o trabalho, ter pego o time em 2 ocasiões quando o Vasco deixou de ter um treinador, e a presença dos executivos chegando ontem ao Rio de Janeiro, visitando os jogadores, visitando a concentração, deu uma certeza de que o ambiente no Vasco é muito positivo, o ambiente é muito bom. Nós inclusive trouxemos ontem que, por exemplo, o Grêmio, que está brigando com o Vasco por uma das vagas, tem um ambiente muito pesado depois de 2 derrotas. O Vasco, ao contrário, sentiu-se que mesmo com as 2 derrotas acontecidas fora do Rio de Janeiro para CSA e Bahia, havia uma confiança muito grande do grupo, e o grupo está muito fechado com o Emílio Faro. E aí aquela velha pergunta: como é que troca uma situação como essa? Para muitos é incorrer num erro, vai ficar nessa emoção de ganhou uma, mantém o Emílio, perdeu, tira o Emílio. Eu posso adiantar o seguinte: se o Vasco ontem não ganha do Guarani, Emílio Faro não amanhece como treinador do Vasco. A 777 já tem profissionais na manga para caso a rota do avião vá errado. Mas nesse momento, o ambiente que foi sentido ontem fez com que a 777, agora no comando da Vasco SAF, botasse a cabeça no travesseiro e pensasse: para que mexer numa situação em que o ambiente é muito positivo? É uma competição em que os favoritos perdem, o Bahia perdeu, o Grêmio perdeu, enfim, os times que estão também brigando com o Vasco estão perdendo, só os que estavam abaixo. É uma competição em que um técnico não é tão importante assim, que a tática não é tão importante assim. O que vale realmente é estar fechado, é lutar por um lugar comum, subir, ter uma ambição. Acima de tudo, garra e determinação são mais importantes até do que ter um grande estrategista ou do que ter uma grande estratégia. Por isso, nesse momento, a ideia é manter o Emílio Faro. Eu ontem até perguntei a algumas pessoas do futebol do Vasco sobre a declaração do Emílio Faro depois do jogo em relação a ser o treinador do Vasco, estar mantido como treinador do Vasco e vai ser o treinador do Vasco agora, pelo menos para o jogo do Brusque, e todos me disseram: sim, ele não vai sair do Vasco, mas em ser o treinador, isso pode mudar, depende de resultados. E volto a dizer, a vitória sobre o Guarani ontem tirou a corda do pescoço do Emílio Faro, pelo menos por enquanto. Volto a dizer, há um respeito muito grande, mas o ambiente em redor do treinador causou muito boa impressão ao pessoal da 777. Viram um ambiente muito bom, muito positivo. Por isso, nesse momento, mexer nisso como uma arma tão importante diante de problemas que acontecem em rivais, e a gente volta a dizer aqui no Grêmio, por exemplo, a pressão é muito forte, brigas internas, o técnico Roger Machado ameaçado. Bom, no Vasco a pressão externa acontece, torcida é sempre assim. No entanto, internamente não há racha, não há vaidades, não há brigas. Os jogadores estão muito imbuídos do espírito de subir. Por isso, nesse momento, se por um acaso o avião embicar, a coisa não andar bem, já há sim nomes prontos para entrar no Vasco da Gama. Mas nesse momento, trazer um treinador para se adaptar a essa função, tirar o Emílio, que é um cara que é muito querido, que pode não ser o maior treinador do mundo, mas dá algum jeito à equipe em alguns momentos, comete as suas falhas. Ontem, por exemplo, foi elogiado por algumas pessoas em relação à questão de retirar Nenê e Alex Teixeira não tão tarde, com 25 minutos já fazia as alterações. A entrada de Léo Matos na lateral direita foi também um indicativo de que viu que Matheus Ribeiro não estava bem. Dar oportunidade a Fábio Gomes, que ele não vinha dando. Enfim, o Emílio Faro também está aceitando sugestões, está aceitando papo, toques, e isso pesa muito nesse instante. Mas é bom a gente deixar claro para o torcedor do Vasco, a informação que a gente deu de que haveria uma troca, sim, estava engatilhada. Porém,
O fato dos dirigentes da 777 terem sentido um ambiente muito positivo, um ambiente em torno do treinador muito positivo, mesmo com 2 derrotas, fez com que eles pensassem, vamos esperar o jogo, vamos ver o que vai dar. E terminado o jogo, o ambiente era muito bom, era um ambiente de enorme confiança e a certeza de que o Vasco em Brusque vai trazer ponto. A ideia é vencer em Brusque, mas pelo menos somar ponto é muito importante. Então, nesse instante, Emílio Faro está mantido, a gente vai estar no CT logo mais e a gente vai procurar apurar mais isso para o torcedor do Vasco ter a certeza. A gente continua trazendo as informações que a gente obtém de dentro do Vasco da Gama. O que a gente pode dizer é exatamente isso. Por conta do resultado ontem, por conta do ambiente positivo, passado aqueles que chegaram de fora para os executivos, agora os sócios majoritários da SAF, a princípio, Emílio Faro fica, o que não quer dizer que ele é ad eterno. Se a rota meio que claudicar, aí sim pode acontecer uma mudança. Ok, Emerson, grande abraço. Logo mais no News a gente traz as informações da entrevista de Josh Wander. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, gostou da informação ou não? Emílio Faro vai ser o técnico contra o Brusque. Será que fica para o restante da temporada? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Acha que o Vasco deveria contratar um treinador já para o jogo contra o Brusque no sábado? A sua participação é importante aqui embaixo, comentando aqui nesse vídeo e, claro, se inscrevendo no canal. Somos mais de 186 mil inscritos e eu conto com a sua audiência também, deixando o like nesse vídeo, compartilhando. É só copiar o link e avisar para todo mundo que o Bom Dia Gigante com muitas informações já está no ar nessa quinta-feira, pós-vitória do Vasco contra o Guarani. Tem também o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir e, claro, o nosso site, atençãovascaínos.com.br, a gente dá muita informação por lá e eu conto com a sua audiência. Grande abraço, ótimo restante de quinta-feira, a gente se vê a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos e lá no canal AV+. Tamo junto, valeu, fui!